Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos no tempo da Páscoa e desde que começámos a celebrar esta boa notícia da ressurreição de Jesus, temos ouvido os Atos dos Apóstolos, ou como outros costumam chamar, as aventuras dos apóstolos que se deixaram levar pelo Espírito Santo, ou até mesmo os atos do Espírito Santo a partir da vida dos apóstolos. Hoje escutamos Paulo e Barnabé, que anunciam esta boa notícia de Jesus Cristo em Antioquia da Pisídia. E Jesus, neste tempo de oração, queria, olhando para estes teus dois apóstolos, e não apenas para este relato, mas olhando para a sua missão mais abrangente, aprender na sua escola de evangelização como posso eu também ser um apóstolo, como estes dois grandes missionários. Quer aprender Jesus a evangelizar, olhar para os passos do que seguiram Paulo e Barnabé e pensar que palavra era essa que eles anunciavam? Como é que eles faziam? Chegavam a uma terra nova e não sei, iam bater às portas logo a primeira que aparecia. O que é que eles acabavam por dizer? Qual é que era esta boa notícia que eles vinham trazer? Bem, olhando para Paulo e Barnabé, vemos que é uma coisa bonita ver como o Espírito Santo, que é o grande protagonista destas obras de evangelização, pega também nestes aspectos humanos próprios de cada um de nós. Pegou em Paulo e em Barnabé, que provinham do judaísmo, e ao chegar a estas terras, como foi o caso aqui de Antioquia da Pisídia, primeiro foram-se dirigir àqueles que naturalmente teriam uma relação mais próxima com os outros judeus. Talvez tivessem algumas pessoas conhecidas em comum, tivessem já alguma relação, uma pessoa ou outra que conheciam e que sabiam que estava lá quando estavam a dirigir-se para lá em viagem. Mas primeiro, nesta grande escola de evangelização de Paulo e Barnabé, vemos, no fundo, as amizades e as relações que se estabelecem. Eles primeiro dirigiram-se àqueles que conheciam e que sentiam que o Espírito Santo estava a enviá-los a evangelizar. Criavam esta relação não como ladrões ou mercenários que procuravam simplesmente ganhar mais um adepto para a sua equipa, não, mas como alguém que ama de verdade e que deseja o bem daqueles a quem se dirige. Creio, Senhor, que esta talvez seja o primeiro aspecto desta escola de Paulo e Barnabé, que é o contexto da relação e da amizade, onde de facto depois se dá esta boa notícia, esta palavra que, no fundo, é a ressurreição de Jesus. Portanto, primeiro, Paulo e Barnabé dirigiram-se àqueles que conheciam, os amigos judeus. Depois, os judeus acabaram por rejeitá-los e o Espírito Santo encaminhou-os para irem anunciar aos gentios, aqueles que não provinham do judaísmo e que, porventura, até acabavam por adorar deuses pagãos, num politeísmo, assim, acreditando em vários deuses, como também sabemos de outra passagem que aconteceu com Paulo também algumas vezes. Mas é neste contexto de amizade onde se prega a palavra, onde se dá esta boa nova. E que palavra é que é essa, então, que Paulo e Barnabé pregavam? É verdade que dependia um bocadinho de pessoa para pessoa, o Espírito Santo depois acabava por inspirá-los a dizer mais alguns aspectos numa situação do que noutra, mas creio que há, assim, 4 passos que podemos ver nestes relatos de Paulo e Barnabé,
onde vão passando, no fundo, esta boa notícia de Jesus Cristo. Primeiro, lembravam que Deus tem um plano para nós e que nós fazemos parte desse plano. É um plano de amor para o qual nós fomos feitos e que, apesar desse plano, e aqui entra o segundo passo, nós pecamos, abandonámos aquilo que era o caminho de Deus, voltámos para os ídolos, para o pecado, para as suas consequências e, inclusivamente, claro que nos separámos de Deus com tudo isto e, no fundo, por nossa culpa, distanciámos-nos daquele plano original de Deus para nós. O terceiro passo é anunciar a solução. Voltar para Deus por meio de Jesus Cristo, pois Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou a humanidade, mas enviou o seu Filho, Jesus Cristo, Deus feito homem para a nossa salvação a partir da sua morte na cruz. Veio trazer este Jesus Cristo que eles anunciavam e que nós como apóstolos também queremos anunciar, veio trazer aquela paz que os nossos corações anseiam e procuram, a paz que não é apenas um não ser invadido pelos romanos, mas a paz plena, aquele shalom que as pessoas procuram. Essa paz, que também foram as primeiras palavras do novo Papa, o Papa Leão XIV, ao chegar à varanda, ao ser apresentado ao mundo, disse essas mesmas palavras que disse Jesus Cristo ao ressuscitar: a paz esteja convosco. A morte e ressurreição de Jesus dá-nos essa paz. É a solução para o problema do pecado, é a solução para o pecado e as suas consequências da nossa vida. Voltarmos para Jesus, abraçarmos a sua cruz e a sua salvação e, a partir desta relação com Ele, deixar então que Ele nos transforme e faça de nós novas criaturas. O quarto passo é, reconhecendo tudo isto, o plano de Deus, o pecado, a solução, Jesus Cristo, convidar depois a fazer parte da solução, a deixar os ídolos e os sacrifícios, no caso dos pagãos, e abraçar então verdadeiramente Jesus Cristo, que é a resposta que vem da graça de Deus, que nos depois permite arrependermos-nos, deixarmos a vida antiga, ser batizados e viver esta vida nova a partir dele. Senhor Jesus, olhando para Paulo e Barnabé, quero-te pedir que faças de mim também um apóstolo no meio do mundo. Primeiro a dirigir-me àqueles que pode dar o Espírito Santo a empurrar-me, os meus amigos, a minha família, talvez um primo que tenha deixado a fé há algum tempo. E queria também rezar contigo, Senhor, e pensar nestes 10 minutos, será que os meus amigos e familiares já receberam mesmo esta boa notícia? Será que já a ouviram de verdade? Pois, se eu me perguntar a mim mesmo o que é que alguns conhecidos meus hão de pensar do cristianismo e da Igreja, talvez a primeira coisa que lhes venha à cabeça é um conjunto de preceitos, ou um conjunto de mandamentos, ou um código moral que se segue, no fundo, não pecar, rezar X vezes por dia. Mas essa boa notícia que Paulo, Barnabé e todos nós anunciamos é muito mais do que isso. Não é simplesmente um conjunto de preceitos. Como dizia o Papa Bento XVI, no início de tudo isto está um encontro com uma pessoa, um acontecimento, que é o encontro com Jesus Cristo, que sim, depois nos convida a caminhar nos caminhos da luz e deixar os caminhos do pecado, que sim, nos convida a uma relação viva e, portanto, também bastante concreta com Ele, mas que, não obstante, no centro é este encontro com Jesus e esta aceitação da sua salvação na minha vida. Senhor Jesus, queria terminar lembrando umas palavras de São José Maria, que dizia o seguinte: para o cristão, o apostolado resulta connatural. Não é algo que acrescente, que se justaponha, alheio à sua atividade diária, à sua ocupação profissional. O apostolado é como a respiração do cristão. Um filho de Deus não pode viver sem esse pulsar espiritual. Senhor Jesus,
ensina-me a ser apóstolo no meio do mundo. Ensina-me a ser como Paulo e Barnabé no meio da família, no meio da empresa, onde quer que tu me envies, para que possam também ver em mim alguém que anuncia Jesus Cristo, apesar das minhas falhas, apesar da minha pequenez, mas que possa eu ser instrumento do Espírito Santo para que possas ser conhecido e amado por muitos. Eu dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.